perispírito, né? O tema é palpitante, ele estava muito recente aí, foi das últimas, né? E como o nosso bate-papo aqui não sou eu, é a doutrina espírita que responde, eu convoquei os apóstolos, que foi o João, o Marcos e o Mateus, para que eles pudessem trazer para nós algumas respostas que ouviram de Jesus. Convoquei também o Emmanuel, convoquei o Leon Denis, tá bom para vocês? E, claro, Kardec, né? Então, trouxe esse time para responder para nós aqui as questões que foram colocadas. Então, sem delongas, vamos lá. Foi feita a pergunta que o Espiritismo passa a responder aqui essa noite. O perispírito é quem recebe as informações e repassa para o espírito? Então, é uma pergunta muito interessante. Ela pode parecer óbvia, mas eu, particularmente, já ouvi algumas questões algumas palestras que acabam, digamos assim, escorregando um pouquinho fora do que preconiza a doutrina. Bom, a gente precisa lembrar do nosso bate-papo, que eu falei sobre as funções do perispírito. E naquele bate-papo, a gente está no perispírito, tinha uma função primordial do perispírito, que é a função instrumental, né? Ou seja, ele é um instrumento, né? Que a alma, né, ou nós, espíritos encarnados, nos utilizamos para a nossa interação, tanto aqui quanto no mundo espiritual, porque a gente aprendeu que o perispírito não se destrói. O que se desfaz é aquela parte do perispírito, que nós consideramos perispírito, que é tomada dos fluidos do planeta onde reencarnamos, mas que nós temos um corpo mental, duplo etéreo, que é esse que permite, por exemplo, o espírito ser visível ao médio vidente e até mesmo interagir no mundo espiritual, porque o espírito em si, esse ser que somos nós pensantes, somos uma fagulha. A forma que nos dá no mundo espiritual é o nosso duplo etérico. O perispírito faz parte do perispírito, só que é uma parte que permanece incorruptível, não se desfaz. Ele vai se purificando, se tornando mais tênue à medida em que evoluímos espiritualmente. E toda vez que reencarnamos, nós nos utilizamos de fluidos do planeta onde vamos reencarnar, para compor o chamado perispírito, que é esse que tem essa função instrumental aí, de fazer o quê? A interface com o mundo aí material em que nós reencarnamos. Tá claro isso? Esse se desagrega. Tá claro? Então, lembrando que, por exemplo, o perispírito, está lá o Kardec fala para nós em Obras Póstumas, ele é o nosso veículo aqui, ó, de transmissão de quê? Das nossas impressões fisiológicas, das nossas sensações e percepções psicológicas também, né? Ou seja, o perispírito é como um fio, né, elétrico condutor. Qual é a função desse fio elétrico condutor? Ele serve principalmente para recepção e transmissão do pensamento. Claro, quem pensa somos nós, esse ser aqui, ó, imanente, somos nós. O perispírito, ele, na verdade, é o fio condutor. Recebe e transmitimos através dele os médios de psicofonia, a mediunidade exercida de uma forma geral, eu falei a psicofonia, da psicografia, de uma forma geral, perispírito via perispírito. O comunicante, na verdade, transmite através do próprio perispírito, lá do espírito desencarnado, no caso, e o espírito encarnado recebe essas impressões, o pensamento do comunicante
via perispírito e transmite. É tanto que os médiuns inconscientes são muito raros hoje em dia. Tá? Talvez esteja aí aqueles que estão em processo de educação mediúnica, que já possuem a mediunidade ostensiva, ou seja, a facilidade, né, de se relacionar com o mundo espiritual pela psicografia, pela psicofonia, tipo psicografia e psicofonia, porque são as mais populares, né? A gente vai vendo que, com o correr do tempo, as coisas vão mudando. Eram os médios de efeito físico, né, em meados lá do século XIX, com Kardec, chameavam, né? Eram abundantes. Até pela própria filosofia da ciência da época, né? O positivismo, enfim, que não vem ao caso aqui. Então, hoje, o fenômeno são fenômenos mais intelectuais, vamos chamar assim, né? Então, há um treino de quê? De que a nossa individualidade filtra. Nós somos uma antena receptora, esse pensamento vem, nos é sugerido, e muitas das vezes a gente passa para o papel, pelo lápis, ou damos a mensagem através da psicofonia. Também da vidência, mesma coisa, né? Ou seja, então, o Livro dos Médiuns, no capítulo 1, lá no item 54, especificamente, quem gosta de ir anotando para depois, claro, poder, né, absorver mais conteúdo. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 1, item 54, né, que ele fala lá sobre esse fio condutor, né? Fio elétrico condutor, né? Porque o perispírito é matéria. Né? Então a gente sabe, o perispírito é uma matéria. Ela é uma matéria, obviamente, num estado intermediário, mas é matéria, está lá. Assim como a mediunidade, ela tem o quê? A sua origem orgânica. A mediunidade é fundamentalmente orgânica. Né? Então a gente sabe. Então, tanto que o perispírito, esse fluido condutor, ao mesmo tempo que ele é o responsável pela recepção e transmissão dos pensamentos, ele também vai desempenhar um grande papel na questão orgânica dos nossos fenômenos fisiológicos, dos nossos fenômenos patológicos. Né? É exatamente nele que estão os centros de força, também conhecidos como chakras, que, na verdade, são os pontos de energia que são, né, responsáveis aí. Depois merece até a gente fazer um estudo aí, quem se habilitar aí, a Cecilinha coordena essa parte, para fazer um estudo sobre os centros de força, para a gente entender, né, dentro do nosso corpo físico, aonde esses centros de força drenam, né, vitalizam, né, e como a energia dos centros de força, ou chakras, né, que é uma palavra mais usada em sânscrito, mas que tanto faz, eu uso centro de força porque é uma terminologia do André Luiz. Ele utilizou essa terminologia, mas não tem nenhum problema se usar a terminologia do sânscrito lá, que quer dizer roda, né? Chakra. Então, na verdade, esses centros de força, né? Uma coisa a gente então entende, ó, a dinâmica qual é? Se o corpo recebe uma impressão, o corpo físico, tá? O perispírito a transmite. E o espírito, que é sensível e inteligente, recebe. Então, numa ação em que nós estamos receptivos, a impressão do corpo vai ao perispírito, que transmite para o espírito que a sente. Quando o ato é de iniciativa nossa, ou seja, né, a gente pode dizer o seguinte, que eu, espírito, ou cada um de nós, espírito, né, quando queremos algo, veja bem, o perispírito vai transmitir e o corpo vai executar. Então, veja bem, a vontade, né, o ato, né, a origem está no espírito, né? E aí, essa pergunta, ela tem lá uma outra pergunta embutida, diz assim, sendo assim, o espírito guarda essa informação na memória. Ela faz essa pergunta. E essa também é muito importante, porque eu já ouvi palestras em que o nosso irmão expositor dizia que toda a memória das nossas vidas estão no perispírito. Ora, se o perispírito desagrega, perdi a memória, corrompeu o meu HD. Então, não está. A memória está no espírito.
Ah, porque o nosso perispírito, né, é que contém todo um legado das nossas lembranças, nosso nananana, tá? Tá no espírito, né? Esse é um dos conceitos equivocados. Tem até livro que fala aí que a memória do espírito fica no perispírito. Mas não vou nem falar sobre isso, porque fere flagrantemente o postulado kardeciano, né? Ou seja, para nós é muito simples de entender. O perispírito é apenas, não notem apenas que eu estou desvalorizando o perispírito, porque, inclusive, assim, outro dia eu estava conversando com o Pedro sobre isso, e ele estava falando, o perispírito é uma cebola, tem um monte de parte, a gente está falando de duas, né? Dessa que pega para reencarnar no planeta e daquele duplo etérico ou corpo mental que fica com o espírito. Mas tem muita coisa nisso aí. É interessante, no nosso lar tem umas coisinhas do André falar que vai abandonar o corpo denso para poder visitar regiões. Que corpo denso é esse? O corpo físico já ficou, né? 8 anos, depois de enterrado, está no umbral. Olha só. Então, mesmo aquele corpo mental, ainda tem alguma coisinha aí. Né? Mas isso também é um outro assunto. É só para botar um barulho de carroça na cabeça do Zé Carlos, que está aí. Ok? Porque ele fica com esses barulhos que eu arrumo aí depois e ele fica pensando, pensando e pensando e vai atrás. Ok? Então, o perispírito é apenas o veículo de manifestação. Tá? Então, assim como o corpo humano, tá? Que não pensa, o corpo humano não pensa, o corpo humano não raciocina, né? Ou seja, as memórias e o patrimônio intelectual que nós adquirimos em várias existências corpóreas por aí afora não estão no corpo físico. Né? Claro, né? Senão desagrega o cérebro lá. E quando era no tempo em que era uma verdade da medicina que o centro do sentimento, da sensação e do pensamento era no coração. Né? Daí a expressão um homem de bom coração, né? Mesmo um cardiopata. Né? Então, na verdade, a gente sabe hoje que o cérebro, né, é o centro dessas questões. Né? Então, na verdade, assim como o corpo não pensa, né, não raciocina, também não guarda nosso patrimônio intelectual, né, também o perispírito é um corpo de manifestação do espírito, tanto lá no mundo espiritual quanto lá no mundo físico aqui, lá um pouco mais etéreo, ok? Portanto, a doutrina espírita que nos diz, concluindo aí, né, o pensamento, a vontade, digamos assim, as nossas lembranças, a nossa memória, os nossos conhecimentos adquiridos, a própria moral, né, os conceitos morais que entronizamos estão no próprio espírito. E o perispírito ele apenas reflete o pensamento do espírito. Ok? Ficou tranquilo? Ou seja, todos os espíritos vão possuir, vou usar um termo aqui na falta de melhor, eternamente um perispírito, né? Que é aquele que fica lá no mundo espiritual, que vai se tornando tênue, 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 luminoso à medida do avanço, mas vão possuir, mesmo os espíritos puros, né? Certo? Porque é uma forma de interagir também no mundo espiritual, né? Bom, aí tem essa pergunta, né? Que também veio uma pergunta aí. Poderia dizer que no perispírito estão todas as causas do nosso futuro, dos nossos fracassos e das nossas conquistas? Eu acho que sim, só com essa introdução da doutrina espírita para nós aí, com Kardec, a gente já pode compreender bem a resposta aí. Será que está no perispírito, meus irmãos, todas as causas dos nossos fracassos e dos nossos sucessos? Que é outra confusão que se faz aí, né, com o plano reencarnatório. Existe uma coisa fundamental aí que se chama livre-arbítrio, né? A gente precisa pensar que nós somos sujeitos da nossa história. É claro que existem gêneros de provas, agora, especificamente qual o caminho? Tem a meritocracia, né? Então, esse determinismo é um determinismo
para a perfeição, para o bem. Né? Às vezes a gente discute e diz assim, olha, alguém assassinou alguém com um tiro, vai ter que vir em outra vida e também desencarnar fruto de um tiro dado por alguém. Opa, então está determinado que tem que reencarnar alguém para apertar o gatilho? Né? Quer dizer, é determinismo para quem está na frente do cano e para quem está atrás do cano, que vai apertar o gatilho. Ele reencarnou determinado a assassinar alguém? Não há determinismo para o mal, né? Não faz o menor sentido, né? Uma lei de bondade, de amor, não faz muito sentido. Então, está no perispírito? Não, programação reencarnatória, não está, né? Não está no perispírito as causas dos nossos fracassos e das nossas conquistas. Existem gêneros de provas que vão nos possibilitar, veja bem, atenuar, reparar, porque, veja bem, todas as vezes em que nós fracassamos, é necessário que a gente se arrependa, para que o processo expiatório se inaugure. Mas isso só não basta. É preciso que após a expiação haja a reparação. Que também não é necessário, veja bem, eu fiz mal à minha amiga Célia aqui, a Geninha, minha sobrinha, então fiz muito mal. Eu vou ter que reencarnar com a Célia e com a Geninha para poder reparar. Ora, se a Célia e a Geninha me perdoaram, por que é que elas têm que estar presas a uma condição para que eu repare? Também não faz sentido, não é? A pergunta que cabe é o seguinte, tudo bem, Heraldo, então como é que fica a minha reparação? Porque eu preciso reparar. A vida se torna credora em última instância. Celinha segue a sua vida, Geninha segue a sua vida de espírito, e Jesus nos recomendava a nossa atenção caritativa, fraternal aos órfãos, às viúvas, os encarcerados. A desigualdade social promove oportunidades as mais diversas para que nós reparemos, não só materialmente, mas nós estamos cheios de carentes de afeto, de sorriso, de esperança. Se nós formos hoje na Fundação João de Freitas, nós podemos ser doadores de escuta. Porque tem um monte de vovô lá, alzaimado, que quer contar o mesmo caso 10 vezes. Ninguém mais tem paciência. Olha que coisa interessante. A gente vai lá e vai ouvir uma vez, 2 vezes, promove uma escuta simpática, paciente. Ó, tá vendo? Então, as oportunidades são imensas de reparação. Eu tenho uma vovó lá que em outra vida é... Não tem nada. Encontrei uma pessoa ali na rua e aí é de outra... Não, muito pelo contrário. Estamos sendo agentes da implantação da solidariedade, da fraternidade. A desigualdade não é obra de Deus, está lá no Livro dos Espíritos, é dos homens, a desigualdade social. Toda essa desigualdade social perversa, com milhões e milhões de criaturas hoje, não tendo nem a certeza de uma alimentação diária, é consequência dos homens, está no Livro dos Espíritos, textualmente, não é de Deus, ok? Então, as oportunidades são muito grandes. Então, não está no perispírito o que é a causa dos nossos futuros fracassos. Existe uma lei de meritocracia. E mesmo que essa reparação esteja programada num determinado grau, as nossas ações minimizam os nossos sofrimentos. Em outras palavras, a gente vê muito exemplo deles. Vim numa encarnação para perder o braço, aí perde o dedo mindinho. Não é? Por quê? Meritocracia. Está claro isso? Ok? Tem uma outra pergunta muito interessante. Essa também veio
boa aí. Se não é, olha que pergunta interessante. Ela é interessante porque ela envolve uns assuntos aí, também na doutrina espírita, que a gente ouve falar um monte de coisa, que eu não estou dizendo que é bobagem, nem que está certo ou está errado. Estou dizendo que não reverbera a doutrina espírita. Fere a pureza doutrinária. Vamos lá. Se não é permitirmos sabermos de nossas existências passadas para o nosso próprio aperfeiçoamento, por que é permitido as regressões que hoje estão na moda? Primeiro, que essas regressões, assim, primeiro que não é permitido não saber da nossa existência, lógico, né? A lei da criação, diz Kardec, né? O Kardec nos diz isso lá. Ele fala para nós assim, bom, a lei da criação encobriu o nosso passado espiritual, por quê? Qual foi o motivo, né? Porque o conhecimento não traria vantagem ao nosso progresso, né? Ou seja, antes até poderia nos prejudicar. Está lá a palavra dos Espíritos. Obviamente que isso de uma forma geral, a gente não pode generalizar, né? Não é assim? Né? Caminhar faz muito bem para a saúde, para quem tem uma artrose séria no joelho, especificamente, faz muito mal. Né? Vai ser doloroso, vai ser difícil, vai agravar o problema. Então, a gente não pode generalizar. Né? Então, na verdade, de uma forma geral, sim. Mas veja bem, revendo partes lá do capítulo 3º de um livro muito interessante, chamado Recordações da Mediunidade, da nossa querida Ivone Pereira, lá pelo Espírito Charles, né, em parceria com o Charles, né? Ela faz ali, nesse capítulo 3º, merece uma lida, viu? A respeito disso, das revelações. A Ivone tem uma autoridade muito grande para falar sobre isso, né? Porque a Ivone, naquela trilogia romanceada que ela escreve, ela traz ali encarnações dela, né? Que eram lembranças muito vivas, né? Muito dolorosas, muito difíceis, né? E ela tinha essas recordações. Então, ela está muito gabaritada, no meu entender, tem uma autoridade social para se manifestar nesse tema. Por isso que eu fui lá na Ivone, né? Então, na verdade, ela faz algumas colocações que eu quero reproduzir junto aqui com todos vocês, para que a gente observe sobre essa questão de até que ponto, né, o nosso passado espiritual está encoberto, né? A gente sabe que hoje a ciência avançou muito e que há um grande número de investigadores dessas práticas de fenômenos espíritas, né, no mundo. Cientistas sérios hoje, né? E tem vindo à baila, não é de hoje, né? Muitos exemplos, né, de que esse véu que cobre a nossa memória normal, esse véu do esquecimento, muitas vezes não apaga algumas recordações de vidas anteriores, né? De vez em quando a gente vê surgir, por exemplo, pessoas idôneas relatando lembranças de existências passadas, e muitas delas de pessoas até ilustres, muitas delas até, digamos assim, ratificadas aí por investigações criteriosas e etc, né? Bom, agora, por outro lado também, né, nos parece ser muito raro isso, né, examinado dessa forma, na riqueza de detalhes, né? Mas todos nós podemos ter, e é possível, estranhas, vamos chamar assim, reminiscências, sem saber que elas sejam do passado. Quem não teve o déjà vu? Quem não teve uma impressão de que eu conheço, já estive nesse lugar, que há um gatilho, um cheiro, uma expressão, um som, uma paisagem nos desperta, né? Mesmo que timidamente, as nossas faculdades, né? E isso independe das criaturas terem digamos assim, uma formação filosófica espírita, né? E muitos, por até nem terem essa crença, nem relatam para os outros.
Tá? Não vou dizer que todo sonho repetitivo seja, né? As próprias crianças que têm os seus relatos, né? Que para nós muitas das vezes parece apenas o fruto de fantasias infantis, mas que falam certas coisas com... Não estou dizendo que sempre, né? Mas não há como também não achar que é irrelevante. Né? É muito comum, por exemplo, é muito comum vidência nas crianças, né? As crianças verem espíritos, brincarem com espíritos, nós já estudamos sobre isso, né? A Ivone dá um exemplo que é muito interessante. Ela fala sobre os manicômios, né? Que lá existem muitos casos de uma suposta loucura, entre aspas, né? Que mais não são do que estados agudos, né? de excitação da subconsciência, né? Em recordações de vidas passadas, e que vidas passadas muitas das vezes criminosas, tumultuosas, né? Que geram um sofrimento, no caso, um remorso, que podem ser, inclusive, o quê? Provocadas, que na grande maioria são, os processos obsessivos de vingança de espíritos desencarnados que ontem foram vítimas desses algozes hoje reencarnados, né? Casos de obsessão, nós sabemos muito bem, né? Muitos deles são permeados por um tumulto de recordações. A gente que atende nos casos de atendimento fraterno, né? Em que a gente vê processo de obsessão, mas que é uma linha ali de certa coerência, né? De recordações do passado, que muitas vezes, né, são característicos aí de erros cometidos, né? E que muitas vezes aí, claro, né, por pressão de espíritos que ontem eram vítimas e que na condição de desencarnados se transformam em algozes, né, nesse presente, né? Então, muitos chamados loucos, e até um certo número, digamos assim, também de obsidiados, é importante que se diga, a gente ouve falar assim, eles costumam dizer que foram essa ou outra personalidade, né, em outras vidas, excetuando-se até os casos de personagens históricos famosos. Mas você vê alguém dizer a respeito disso, né? O Benjamin volta e ele me conta casos do bisavô dele, né? E me dá nomes e tal, e eu vou levando aquilo, claro, como um pouco de fantasia, obviamente, também não faço nenhuma pesquisa investigativa, ele tem 6 anos, e eu também devo confessar que o Benjamin é muito criativo também, mas ele me conta algumas coisas que às vezes eu fico para pensar e etc. Mas para mim isso está dentro da normalidade, você ter alguns insights de vidas passadas, né? Ou seja, mas por outro lado, voltando à questão do companheiro, da companheira que nos fez, quando a lei divina estabelece o esquecimento das nossas vidas passadas, é porque convém, vamos chamar assim, a maioria de nós encarnados, né? Porque o fato de recordar para a maioria de nós, nesse mundo que está cada vez mais, a gente tem comportamentos difíceis de ser equilibrado, né? Nós passamos por momentos de dificuldade de equilíbrio, de manter uma serenidade interior, por vários fatores, né? Então, exatamente, veja bem, esse passado aflorando nas nossas condições do presente, eles podem trazer choques traumáticos e que com alterações aí nervosas, mentais. É tanto que essa questão das terapias, terapia de vida passada, essas regressões, não há uma recomendação da doutrina espírita, mesmo feita sob controle, né, em consultórios, por especialistas. Por quê? Porque revolver o passado pode trazer lembranças e que a pessoa desperta, às vezes, com choques muito traumáticos e que não dá, muitas das vezes, para reverter essa situação, né? É uma caixinha de surpresa o nosso passado, né? Então,
a gente entende que, para se recordar do passado reencarnatório, vamos separar, grosso modo, de uma forma geral, as questões expiatórias, como a gente disse aqui anteriormente, processos obsessivos, que são até utilizados como instrumento para gerar o remorso, né? A tristeza, e aí o processo se consolidar mais, cujo objetivo final, muitas das vezes, é a morte social, ou o desencarne mesmo físico, né? O sofrimento, né? Impingido por aqueles que foram vítimas, né, de um passado aí delituoso. Ou então, há, claro, as recordações de vidas passadas, essa certa lucidez, né, aqueles espíritos missionários, ou até mesmo os espíritos reencarnados, porque, veja bem, nós sabemos da história dos capelinos, não é? Que foram aqueles espíritos que vieram ali da constelação de Cocheiro, né, Capela, e de toda aquela região, e que vieram reencarnar no planeta Terra, nos seus primórdios, num degredo, obviamente, eram almas que foram expurgadas momentaneamente, porque eram espíritos que não acompanharam o progresso daqueles planetas que estavam, digamos assim, crescendo, se tornando um planeta de regeneração, e que vieram expurgados para um planeta ainda primitivo. E nós sabemos que esses capelinos, obviamente, ao reencarnarem aqui, está lá no A Caminho da Luz, um livro interessante, que está bem narrado ali. Quem já leu sabe. Nós vamos ver, por exemplo, a civilização egípcia. É claro que eles se lembravam e tinham reminiscências, porque deixou um legado científico, cultural. Claro, não fizeram mergulho na carne e esqueceram completamente, né? Tinham reminiscências. Animava-os certamente. O Emmanuel até mesmo fala nas grandes construções, falando especificamente aqui do Egito, sobre as grandes pirâmides, era uma forma de marcar, porque sabiam que voltariam. Bom, são reminiscências de vida passada. Então, veja bem, ali existia, obviamente, entre aspas, uma missão, não fossem espíritos, cumpriram-se uma missão, que era promover um adiantamento no planeta primitivo que estava. E esse adiantamento não era só o adiantamento do progresso material. Tá? Aí, se vai ler depois, no próprio Evolução em Dois Mundos, vai se entender que a própria raça humana sofre um certo, digamos assim, abrandamento das feições. Né? O corpo físico se torna um pouco mais harmônico. Não é? Então, aquela característica antropóide, né, ele se torna um pouco, que talvez seja aí o elo perdido lá da antropologia. Bom, mas isso também é outro assunto. Mas eles têm reminiscências, né? Eles também têm lembranças de vida passada. Então, espíritos assim, missionários, né? E mesmo espíritos que estão preparados para uma expiação, que são espíritos cujo processo expiatório já está na fase de reparação. Então, recordam, sim, muitas das vezes reencarnados aqui, o próprio passado, vide Ivone Pereira, para citar um exemplo, que tinha, claro, até recordações promovidas pelos espíritos, para que ela pudesse se impregnar dessas lembranças para produzir a obra que ela produziu, principalmente a trilogia lá, romanceada. E que trouxe um livro espetacular, que eu até ganhei de presente para aqueles que adoram livro antigo, para vocês, não podem morrer de inveja. Eu ganhei a primeira edição do Memórias do Suicida. Então, tenho a primeira edição nas minhas mãos, do Memórias do Suicida, um livro importantíssimo em conteúdo, porque é o primeiro livro, e até hoje o mais completo, sobre a condição dos suicidas no mundo espiritual, do qual não se tinha breves, pálidos relatos. E veio numa obra
né, com bastante profundidade, escrita pelo Camilo Castelo Branco, no livro pseudônimo Camilo Cândido Botelho, e que depois, obviamente, Bezerra de Menezes, o Charles, principalmente, deram toda uma coloração evangélica ali e, de certa forma, respaldaram a argumentação do Camilo Castelo Branco nos postulados aí espíritas, né, na visão reencarnacionista. Então, o livro fantástico. E a Ivone vivenciou toda essa escrita, psicografia, reminiscências de vidas passadas. Ela era um espírito que a reparação veio reparar através da produção literária e, obviamente, de outras circunstâncias na quais eu falo da Ivone, que ela está muito próxima de nós. A Ivone foi conterrânea, pelo menos minha, e acredito daqueles que estão na minha faixa aí. Eu estou com 64 anos, fomos contemporâneos de Ivone. Dona Ivone estava reencarnada não faz tanto tempo na Casa Espírita em Juiz de Fora, foi bibliotecária, foi secretária na diretoria, né? Eu não sei se a Cris Marins está aí também, que é lá de Barra do Piraí, que sempre fica aí às quintas-feiras. Eu não sei, não consigo saber se a Cris está aí. Mas a dona Ivone Pereira era frequentadora assídua do Centro Espírita lá, o Grêmio de Beneficência Espírita de Barra do Piraí, que já tem cento e alguns anos, um dos centros mais... de maior existência aí do Brasil, que é uma casa em que Dona Ivone, às vezes que eu ia fazer palestra lá, eu tinha a honra de me sentar na cadeira que Dona Ivone também se sentava, né? Então, para fazer o estudo, vamos dizer assim, e da qual a nossa querida Cida Marins, que é mãe da nossa Cris, é uma baluarte lá dessa casa espírita que herdou todo esse trabalho espírita do seu pai lá em Barra do Piraí, né? Então, a Cris, não sei se está aí, mas a Cris então, Dona Ivone, outro dia estava aí conosco, né? Psicografando, falando, conversando, dando passe, né? Dirigindo reuniões mediúnicas e com lembranças e reminiscências, né? Então, para algumas pessoas, constitui provação, né? Então, veja bem, vamos pegar aquele conceito lá inicial, de que é vedado as lembranças? Não é vedado as lembranças, né? Temos que relativizar. Kardec coloca de uma forma geral. Igual ele coloca corpo, perispírito e espírito. Mas entre perispírito já tem o perispírito, o duplo etérico, percebe? Naquela época ele mudou de uma forma geral, tá? Não estou revisando Kardec, não, pelo amor de Deus. Senão ele vai dizer, Heraldo está revisando, não estou revisando nada. Estou apenas fazendo essas colocações, né? Então, para algumas pessoas, né, que estão preparadas, para outras é uma aprovação, mas é uma espécie de obsessão, né? E que os espíritos vão provocando a lembrança, né? Para gerar tristeza, desânimo, né? Tal. Bom, então existem pessoas que recordam vidas passadas sem padecerem desequilíbrios, né? Sem padecerem desequilíbrio. Os médiuns, digamos assim, estão, de uma forma geral, mais aptos do que o normal das criaturas para esse fenômeno, né, de reminiscências do passado, até por algumas predisposições particulares, vede no caso aí, mediunidade, né? Então, na questão da faculdade mediúnica, né, quando bem desenvolvida e equilibrada, não vai alterar o curso da vida, digamos assim, para pior daquele que possui essas lembranças. A gente tem visto médios, pessoas comuns, que lembram de suas vidas anteriores e não apresentam nenhuma prova de debilidade mental. Essas lembranças não provocam, né? E talvez isso seja um fato muito mais comum do que nós pensamos ou podemos imaginar, né? Ou seja, nos casos extremos que provocam loucura, aí é mais ou menos uma punição natural na ordem das coisas, né? No efeito das vidas passadas. E aí a gente sabe que são consequências de ações criminosas. Bom, a outra pergunta, ela pergunta assim,
Quanto mais puro o espírito, mais rapidez ele tem na sua capacidade de pensamento, de transmissão desse pensamento. E ela faz uma alusão à questão 89. A questão 89 fala sobre isso, que é a velocidade com que os espíritos percorrem os espaços. Né? É o que a gente conhece como volitação, que ela requer, obviamente, um certo padrão vibratório, nem todo espírito é capaz de volitar, e também de um certo treinamento. Você vê que o André teve que melhorar a sua capacidade vibratória, né, nosso lá, e também de um certo treino para poder volitar, né, naquelas incursões que faziam e que ele participou, né? Então, lá a resposta é que os espíritos fazem esse deslocamento com a rapidez do pensamento. Então, o Kardec fala, mas o pensamento não é a própria alma que transporta, ou seja, pensamento não somos nós, né? Um atributo do espírito aqui, né? Então, eles respondem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também vai estar, porque a alma é quem pensa, né? O pensamento é um atributo. Então, a nossa... ao nosso irmão e irmã aqui, que fez a pergunta, ele se referia ao 89, né? Então, assim, só para lembrar, o grau de adiantamento espiritual influencia muito mais na capacidade de irradiar-se no espectro maior do que velocidade. Acho que é muito mais relevante. Imagina, daqui a pouco a gente falar, porque o espírito, quanto mais elevado, mais rápido ele vai. A ação do pensamento. Né? É capaz, sim, a gente sabe que quanto mais o espírito está mais etéreo, perispírito, mais ele consegue o quê? No espectro maior. A gente pode pegar um exemplo máximo para nós, o Cristo. Então, ninguém duvida que o perispírito do Cristo, vamos chamar assim, suas emanações espirituais cobrem a Terra. Não é verdade? Cobrem a Terra. Então, é um espectro maior, né? Agora, não sei se estaria ligado à velocidade. A questão 89 fala sobre a velocidade, né? E não transmissão desses pensamentos. A Celinha levantou a mão. É só uma ideia seguinte: se a gente olhar o Sol e uma vela, o Sol Isso. tem uma abrangência, né? Ele atinge muito mais, ilumina muito mais do que uma Sim. vela. Só isso. Sim, Célia. Está correto. Então, a pergunta é porque, veja bem, a pergunta é quanto mais puro espírito, mais rapidez ele tem na sua capacidade de pensamento, de transmissão desse pensamento? Sim, mas assim, o principal é o espectro. Né? Digamos assim, a potência com que esse pensamento se eleva. Né? E o campo de radiação é maior. Né? Então, não se entendia muito quando alguém falava assim, olha, o Bezerra de Menezes deu uma comunicação lá no centro, aí ele dá uma comunicação lá em João Pessoa, terra do Ricardo está lá, da outra está lá sei lá, em Marau, no Rio Grande do Sul, lá no finzinho, lá no Ijuí, quase na fronteira, bom, enfim, Passo Fundo. Pode ser o mesmo Bezerra? Pode. Aí o espectro, o espírito com essa possibilidade pode irradiar-se, como a Célia disse. Quanto maior o facho luminoso, né, maior é o espectro. Agora, nesse caso, há uma outra pergunta aqui, assim, neste caso, o médium poderia estar influenciando o espírito e atrapalhando o seu progresso? Eu, sinceramente, a rapidez tem a ver com volitação. Mudança de estado do espírito, né? E, claro, um aprendizado. Eu peço desculpa, mas eu não compreendi como o médium atrapalharia o deslocamento do espírito mais evoluído. Né? Porque mesmo se ele estiver dando uma comunicação no centro espírita lá na psicofonia,
espírito não está dentro do corpo do médium, né? Nós sabemos disso, ele está numa ligação. E uma das características também do perispírito, qual é? Elasticidade, né? O espírito se desloca, pode permanecer, inclusive, ligado mediunicamente. Tem até um exemplo do qual sou testemunha ocular, né? A gente estava estudando sobre isso, acho que me lembro de ter dado um exemplo, né? De um espírito que fez uma checagem. Ele estava no médio, alguém fez um pedido na reunião, especificamente, e pediu a ele que, naquela, né, olhasse por determinada pessoa, tinha um pedido ali, que era um caso muito, muito grave, né? A pessoa corria um risco iminente na casa dela, alguma coisa assim, o espírito incorporado no médium, em alguns segundos ele fez um silêncio assim e já falou, uai, mas não tem ninguém lá. Quer dizer, então ele foi e voltou em fração de segundo, né? Então o médium ali não jamais reteria, eu não entendi. Obviamente fica valendo aí, aquele que perguntou não precisa se identificar, obviamente se quiser depois me corrigir, porque confesso que pode ser a deficiência aqui no receptor aqui. E a última pergunta, dá tempo, né, Célia? Essa é uma pergunta também muito legal, que aí eu convidei seu Emmanuel, convidei também o nosso Leon Denis aqui para responder para nós. O amor seria a chave para todos os espíritos se elevarem? É a pergunta. Mesmo assim, estariam todos submetidos às provas e expiações? Então, entendi essa contraposição aí, né? Se o amor é a chave para todo mundo se elevar, como é que fica no caso prova e expiação, né? Depende como a gente vai entender prova e expiação, né? Então, vamos começar com o Emmanuel, um livrinho também muito legal, que é um livrinho muito bom, principalmente para quem está começando a doutrina espírita e serve para a vida toda, que é o Pensamento e Vida, do Emmanuel. É um livrinho muito legal, já até falei sobre esse livro. Esse livro, vocês conhecem a história do Pensamento e Vida? Não? Ninguém nem meneia a cabeça assim para eu saber. Conhece? O Pensamento e Vida, você é breve, viu, Maria? Ele tem Esther também não, né? Conhece Esther? Tá bom, porque eu vi Esther, chegou risonha aí, falando, não. Ele tem um homônimo lá no mundo espiritual, um livro, uma cartilha, que é utilizada em trabalho de evangelização a espíritos que estão próximos de reencarnar. O Emmanuel pegou esse livro lá e fez algumas adaptações para nós reencarnados aqui. Então, veja bem, o Pensamento e Vida é uma cartilha lá no mundo espiritual, segundo o Emmanuel, viu? Então, um livrinho que vale. E lá, pronto, então já despertei o interesse de dar uma olhadinha no Pensamento e Vida. Vou falar algumas coisinhas dele aqui. Por exemplo, o Pensamento e Vida fala que o amor puro é o reflexo do Criador em todos nós. E ele, olha só, ele fala uma coisa muito bonita no capítulo 30, mais profunda. É da legislação do Criador que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, aqui empenhe o coração. Há em nós uma surda aspiração, aí quem está falando é o Leon Denis, que é um livro também muito legal, Problema do Ser, do Destino e da Dor, pouco lido, pouco compulsado de uma forma geral por nós espíritas, de uma riqueza, porque é o quê? Todo um apanhado filosófico, não é psicografado. Eu acredito que Leon Denis foi inspirado, mas não é psicografado, é de própria lavra. Mas certamente as musas espirituais estavam ali ao redor do nosso Leon Denis. Ele diz, há em nós
uma surda, é um capítulo que se chama lá no problema do ser destino da dor, de evolução e finalidade da alma. Então ele fala, há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas. Eles devem entender, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que é o que nos impele para o belo e para o bem. Então, há em nós uma força que nos conduz avante e acima. Por isso que todas as vezes em que nós nos desviamos dessa trajetória natural, há a dor, as dificuldades, né? Kardec também, se a gente pegar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, ele fala sobre mundos, ele vai falar, nos mundos felizes, somente a superioridade o quê? Moral e intelectual é que vai estabelecer diferença entre as condições e aqui fornece supremacia. O que diferencia? É a superioridade moral e intelectual. Porque nos mundos felizes, os espíritos falam lá para Kardec, o homem ele não procura elevar-se acima do homem. Olha que coisa interessante. Mas sim, a finalidade é elevar-se acima de si mesmo, aperfeiçoando-se, cujo objetivo é alcançar a classe dos espíritos puros, né? Assim, volta ao Leon Denis, de grau em grau, sob a influência e a irradiação do amor, a alma vai se desenvolver e se engrandecerá, alargando dessa forma o círculo das suas sensações. Lentamente, no que era nela, na alma, na criatura, senão paixão, desejo carnal, vai se depurando, transformando-se num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só ou a alguns vai se converter na afeição a todos, a família, a pátria, a humanidade. Cada alma é, portanto, diz o Leon Denis, um sistema de força e um gerador do amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Quanto mais elevado, maior é o poder de ação. Aí a gente precisa entender um pouquinho como é que nosso processo evolutivo, para a gente responder a pergunta do nosso companheiro ou companheira aí, como é que nós estruturamos no nosso processo evolutivo o aprendizado do amor? Eu vou beber na fonte só dos apontamentos religiosos, para não querer ir para o campo da filosofia, mas vamos nos ater. E, obviamente, em fontes muito conhecidas. Então, vamos começar com a primeira revelação, que nada mais é o primeiro momento em que se traz à baila o amor a Deus e aos afetos. Moisés prega isso. Amarás, Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Está lá no Decálogo. Já com o advento do Cristo, olha que interessante. Jesus estabelece de cara o amor estendido a quem? Se no Decálogo era a raça eleita aos afetos, Jesus estende aos desafetos. Ouviste o que foi dito, está lá em Mateus, vocês vão se lembrar. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, amor aos desafetos, lá no Decálogo, né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não era assim? E que dessa forma é que vós vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus também começa a estender esse amor lá do Decálogo, que era apenas a Deus e aos afetos, a raça escolhida,
A família corporal, quem não se lembra, honra teu pai, honra tua mãe, parábola do moço rico. Quando Jesus também amplia esse amor à família espiritual, quem vai se lembrar? A parábola dos verdadeiros parentes de Jesus. Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos que fazem a vontade do meu pai. Portanto, eis aí minha mãe, eis aí meus irmãos. Lembra disso? Ele estabelece o amor como lei universal. Está lá também, ó. Esse está em João. Quando começa a despedida, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, porque nisto vos reconhecerão que todos sois os meus discípulos se tiverdes o amor uns pelos outros. A evolução pelo amor, Jesus inaugura na questão como o caminho para nos religar a Deus. Isso é o momento do grande desafio hoje, porque paremos e pensemos, não há momento para a gente fazer um apanhado disso, mas dá para ficar com a pergunta aí. A gente estuda a lei divina, a gente estuda as mensagens de Jesus, sabemos realmente a importância do amor no nosso processo evolutivo, mas sabemos mesmo, os nossos pensamentos e as nossas ações refletem exatamente essa lei de amor? É uma resposta que cada um precisa dar para si mesmo. E eu queria terminar hoje, Celinha, com uma poesia, se você me permitir. Não é minha, mas eu fui buscar no Emmanuel, naquele livrinho também bacana, chamado Justiça Divina. O Heraldo, a Maria Reis levantou a mão. Como você quer terminar com a poesia... Eu termino e rolo a bola para Maria. Combinado. Então, nas leis de amor, olha que coisa bacana que o seu Emmanuel escreve. O sofrimento, diz ele, acontece na Terra ainda, onde o amor se mistura ao egoísmo, qual o ouro perdido na ganga do solo. À medida em que nós penetramos os segredos do amor puro, nós vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho que avança. Trabalharemos e sofreremos. Assim, por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. E para a pergunta, que era exatamente... que dizia a importância, o amor seria a chave para que todos os espíritos se elevem, basta lembrar o famoso João lá, capítulo 4, versículo 16. Essa ninguém vai esquecer, porque é desse tamaninho, mas é enorme em conteúdo. Uma afirmativa de João. Deus é amor. Maria, a palavra agora é sua. Eu já encerrei, que falei a beça hoje, igual o homem da cobra. Eu não sei se na terra de vocês aí tem um homem da cobra, que é o cara que bota cobra lá e começa a vender um monte de coisa. Fala, padadá. Vamos lá, Maria. Não tem nada a ver com... É para satisfazer uma curiosidade. Pois não. É sobre doação de órgãos. Por exemplo, uma pessoa vítima de um acidente grave é levada para um hospital, onde os médicos fazem tudo para salvar aquela vida sem conseguir.
aí atestam morte cerebral. Procuram entrar em contato com a família, com os responsáveis do paciente, no caso a esposa, né? E comunicam o diagnóstico, morte cerebral, esclarecendo que, caso ele seja doador, ele pede para apresentarem a carteirinha de doador, e caso ele não seja doador oficial e a família queira doar os órgãos que estão perfeitos, é só a esposa assinar uma permissão, porque o momento é esse, não pode demorar muito, né? Certo. Aí, depois de cumpridas as formalidades, com a devida permissão da esposa, aquelas formalidades todas, né? Assinar, procurar fazer o documento, assinar, é realizada a retirada dos órgãos, que são encaminhados para o banco de órgãos e transplantes. Essa questão subdivide-se em 3 itens. Isso aí é o que estou colocando, isso em primeiro lugar. Perante a espiritualidade, como fica o responsável, no caso a esposa, que assinou a permissão? Segundo lugar, segundo item, como fica o receptor? Isso tudo no julgamento, vamos dizer assim, da espiritualidade. E terceiro, e quanto ao doador? Eu gostaria de saber, se você não estiver preparado e o tempo não der, não tem problema, pode ficar para a próxima. Ou para outra. Eu estou muito à vontade aqui e você muito suspeito na resposta, porque, na verdade, eu sou doador de órgãos. Então fui no lugar certo. Não, eu sou doador. Agora, veja bem, como ficaria a esposa? No meu caso, ela está tranquila, porque eu já declarei que sou doador. Né? Tá documentado. Isso. Ela tem que se preocupar se ela contrariar a minha decisão, né? É isso aí. Isso. E também eu tenho uma outra preocupação, porque eu tenho cálculo renal. Vai que o sujeito que pega meu rim vai excomungar aí a vida depois aí, né? Mas vamos para frente. Porque, obviamente, mesmo um rim que produza cálculo, claro, né? Tá muito melhor do que quem sofre de uma insuficiência crônica renal, que precisa aí de fazer hemodiálise. Bom, a grande questão é a seguinte: qual é o preparo do indivíduo que desencarna? Falando do nosso meio aqui, eu acredito até, obviamente, que pela nossa visão de que o corpo é apenas uma roupa que nos emprestaram, mesmo que nós estejamos muito, porque aí, Maria, há uma discussão um pouquinho maior, porque, veja bem, o perispírito, que a gente diz, que pega os fluidos do planeta, que ele que é imantado ao corpo físico, né? Veja bem, ele precisa, obviamente, que quando fala lá que os espíritos falam que desligam o corpo, né? Através dos centros de força, né? E que para que possam se exaurir a vitalidade ainda restante. Por exemplo, a morte foi algo trágico, rompeu-se o cordão fluídico bruscamente, então há um grau de vitalidade, que é diferente de uma morte natural, em que se apagou como uma vela, né? Ou seja, toda aquela vitalidade foi consumida. Então, normalmente, ainda estão... Essa ligação fluídica ainda é muito grande, né? E que essa questão desse desligamento... Tanto é que o coração continua batendo, né? Sim, esse desligamento requer espíritos especialistas nisso, que dependem das condições até do próprio ambiente. Por isso é que muitos espíritos, esse desligamento vai acontecer fora até, porque o ambiente não permite, as pessoas estão ali contando anedotas, bom, enfim. Então, há uma série de fatores para esse desligamento. Então, o órgão, sim, vai estar impregnado de uma vitalidade, e não havendo uma crença, acredito que há uma dificuldade. Mas tem uma lei que diz que é a lei da fraternidade e do amor universal.
Por mais que o indivíduo acredite, ele sabe que naquele momento, mesmo supondo um sofrimento de ver um órgão, né, ser retirado daquele corpo físico que não pertence, a gente sabe que esse sofrimento pode durar de séculos a segundos, conforme o Livro dos Espíritos, mas por tantas outras características que não sejam doação. Porque nos prendemos à questão física por questões materiais, por paixões, por uma série de outros fatores. Esse, pelo menos, é uma atitude que, mesmo independente da vontade, não deixa de fornecer àquele que doou, mesmo que, digamos assim, sem ser voluntário. Involuntariamente, né? Isso traz para ele um grande benefício, se não naquele instante, a posteriori, que ele vai colher na compreensão e etc., no passar do tempo, até acumulando certo mérito para tal. Então, essa é uma questão que vai depender de uma série de fatores, mas que eu, particularmente, poderia dizer que dói menos do que está vinculado ainda à minha existência física pelas minhas paixões materiais. Desculpem. Não há o que desculpar. Já mandei desligar. Olha só. Olha, deixa eu só te dizer. É um tema, se você me permitir, a gente pode sugerir a Cecilinha para a gente esgotar. Porque agora nós vamos virar meia-noite e eu sei que a Celinha tem um horário. A Celinha tem um horário. E a responsabilidade é minha de entregar para ela agora às 19h40. Te peço desculpas, porque você é uma pessoa muito querida. Muito obrigada. E, obviamente, eu sei dos seus interesses, que são sempre muito legítimos, de conhecimento, está sempre aí, mas eu preciso entregar essa parte, esse horário, a Celinha, mas fica aí a sugestão para a Cecilinha. Ótimo. Trazer alguém para falar sobre essas questões aí, que vai ser muito bom. O interesse é muito bom. Esse interesse seu, eu tenho certeza que é o interesse de muita gente. Obrigada. Obrigado pela sua compreensão. Celinha, obrigado, querida. Fica com Deus. Eu que agradeço, Heraldo, muito obrigada, foi muito bom. Acho que esclareceu muita coisa. Vamos passar para a nossa segunda parte. Pedir o Pedro para tirar da gravação, por favor, Pedro.